Hoje mais um vídeo aqui no canal. Deixa eu arrumar minha gola, porque nós vamos falar sobre o Silvio Santos na presidência da República, candidato. Em 88 ele teve um problema de voz, ele voltou no show de calouros fazendo vários temas, um programa ao vivo inédito, nunca visto. Daí depois desse programa ele recebeu vários convites para ser candidato, mas ele desistiu de última hora. Só que em 89 ele foi com tudo. Já era filiado ao PFL, que hoje é o DEM. Esse é o PFL. Pouco menos de um mês antes da eleição, o Silvio afirmou que se reuniu com o então senador Edson Lobão, que você está vendo, e com o presidente do partido Hugo Napoleão, que convidaram para assumir a candidatura caso esse que está aparecendo, Aureliano Chaves, desistisse. Se ele desistir, nós queremos contar com você. Ele estava decidido, conversou com a mulher, ia já conversando com as filhas, se o Aureliano desistisse. E o Silvio ia conversar com o Aureliano Chaves. Mas o Aureliano Chaves decidiu continuar na candidatura. Mas o Aureliano não desistiu e o Silvio foi procurar outros partidos. Um desses foi o PL. Esse daí do Afif Domingues. É o PL. Mas o Afif Domingues não renunciou e queria o Silvio como vice. E o Silvio ele queria ser candidato da presidência, não vice. Esse aí é o Armando Correia. O Armando Correia do partido PMB, Partido Municipalista Brasileiro, que conversou com o Silvio. Correia ofereceu a legenda e o lugar, mas queria que o Silvio se comprometesse com as propostas do partido. Silvio aceitou há pouco mais de 20 dias para a eleição. Em entrevistas ele falava, numa dessas entrevistas aí, eu acho que tenho condições de ganhar, vai depender do povo. Tenha muita sinceridade, tenha sensatez. Eu vou me assessorar com bons ministros. E chegou com essa daí, o Marcondes Gadelha, que até fez um livro que você tem que comprar do Silvio, né? Mas durou apenas 3 semanas, porque o TSE ele recebeu 18 impugnações, pedidos de impugnar, achar por os apoios políticos. O Silvio não se importava, ele estava nem aí. Ele falava em umas entrevistas assim, que não se preocupava e prometia se assessorar muito bem para conseguir resolver os problemas do cidadão. Cada um tem uma forma de governar, cada um deles sabe sobre a reforma agrária, dívida externa, inflação, salário mínimo. Eu teria meus métodos em assessorar. Em outras declarações, Silvio falou sobre o trabalhador brasileiro. Não estou preocupado com direita, esquerda e centro. Estou preocupado com o bem viver do cidadão. Um dos problemas de 89 era a inflação muito alta. E o Silvio queria resolver o problema da inflação alta e do salário mínimo. Meu primeiro assunto no caso de me eleger seria terminar com a inflação. O segundo era o problema do salário mínimo. O terceiro seria a saúde. O quarto seria a habitação. O Silvio Santos, pesquisas apontam naquela época que ele era o segundo candidato. Era o Collor e depois o Silvio Santos. E que o próprio Collor e o Lula perderam 5% dos votos. Já desbancou o Collor. O Silvio liderava as intenções de voto em 29%, Collor 18% em terceiro, Lula. Mais uma pesquisa do Instituto Gallup via que Silvio Santos já liderava as intenções de voto naquela época. Era ele, depois o Collor, depois o Lula. Mas uma das preocupações do Silvio nos programas eleitorais era para como votar nele, que o nome dele não estava na cédula. O nome da cédula estava Correia, não estava Silvio Santos. Então, quando ele fazia a propaganda eleitoral, ele tinha uma cédula grande, como você está vendo aí, e ele falava
que 26 tem Correia, mas não é Correia, é Silvio Santos. O Silvio entrou com pedido eleitoral para ser candidato no TSE dia 4 de novembro. E 2 dias depois, o partido do Collor entrou com um processo para caçar a chapa. Um pedido para também caçar a chapa e o partido. Em 9 de novembro foi feito um julgamento e cancelou o registro do PMB e não tinha feito as exigências obrigatórias. As convenções que deveriam ser feitas em 9 estados, assim tirando de jogo a chapa e o sonho do Silvio ser presidente da República. Também alegou isso daqui, que o Silvio era inelegível porque ele era dono de uma estação de televisão. E um dos levantamentos feitos depois desse julgamento, o Silvio era um dos mais votados. Foi feito pelo Jornal da Tarde, com 34% dos votos. Em 92 ele tentou ser candidato a prefeito, mas foi impugnado novamente. E o Gadelha revelou que em 2005 procurou o Silvio para tentar ser candidato, mas o Silvio desistiu da ideia. Não queria mais. E é isso. Esse imbróglio. Ele tentou ser presidente, foi cassado, o prefeito foi cansado, daí ele cansou. Mas nós voltamos amanhã com mais um vídeo em comemoração aos 90 anos do Silvio Santos. Tchau!